Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? A irmã Márcia falou aqui sobre multiplicação, né? Vocês vão ver hoje, e a gente está realmente nessa reta final já, né? Vocês vão ver hoje que é uma multiplicação que vai até além, tá, da educação. Hoje a gente vai falar de uma sociedade criativa. E se eu lamentei um pouquinho, entre aspas, aí, né? A gente não ter tido encontros online em alguns dos temas talvez os mais interessantes aí, né? Alguns dos P's mais interessantes. Vocês passaram agora, na semana passada, por um P interessantíssimo também. Hoje vai ser muito legal, porque, pessoalmente, inclusive para mim, falar para vocês de uma convergência que pega muita coisa do que tem sido a minha trajetória também. Eu falei um pouquinho no início com vocês que eu, na verdade, venho do direito, né? E passei depois por políticas públicas para tentar melhorar o ambiente de negócios para os pequenos negócios do país, depois por desenvolvimento territorial em regiões urbanas de baixa renda, em favelas, aqui em Brasília, a partir do exemplo do Rio de Janeiro, né, a gente estabeleceu uma metodologia, enfim, para o Brasil todo, desenvolver territórios, desenvolver regiões, né, e daí tendo como uma das estratégias de desenvolvimento, né, a economia criativa, como uma das ferramentas possíveis também para o desenvolvimento, comecei a me interessar por esse tema, foi inclusive meu mestrado e meu doutorado nessa área, aí comecei a descobrir conceitos interessantes, como cidades criativas, né, esse é um conceito do Charles Landry, depois veio um outro também, o Richard Florida falou em classes criativas, ele queria dizer pessoas criativas, né, que tornam possíveis essas cidades criativas, né, e a própria economia criativa. Vejam, pessoal, na verdade a gente vai a gente vai além aqui hoje, né, não é só uma cidade criativa, não é só uma economia criativa. O que Milton Resnick está propondo para a gente é uma sociedade criativa, ou seja, permeando todas as atividades e todos os valores, enfim, toda a dinâmica de uma sociedade. Então, realmente é um tema muito interessante e vocês sabem, né, mas não custa reforçar, que vocês estão na base disso tudo. A educação é a base disso tudo. Principalmente com esse recorte específico do projeto aqui, né, que também toca fundo nessas questões sociais e possibilita também mudanças que contribuem para essa sociedade criativa, tá? Eu vou, hoje, pessoal, trabalhar com vocês várias dicas, tá? Nessa reta final que a gente já está chegando aqui, que o Mitchell Resnick traz no livro dele. Vocês lembram do livro base aqui da unidade, né? Jardim de Infância para a Vida Toda, Mitchell Resnick. Mais uma vez, vale a pena, tá, pessoal? Eu gosto de papel, mas tem também outras possibilidades, eu gosto de ter ele aqui. Vale a pena vocês depois também, agora está muito corrido com as atividades, mas quando tiverem um tempinho aí, lerem também o livro de cabo a rabo, tá? Ele traz algumas dicas, e a gente vai aqui em atividades aqui, tá? Em grupos e também no que eu estou chamando de uma apresentação dialogada, para uma exposição dialogada com vocês, porque, por favor, eu quero ouvir vocês também, tá? Podem me interromper, como tem sido até hoje, né? Dicas para estudantes e crianças, né? Dicas para pais e professores e dicas para designers e desenvolvedores. Vocês aqui vão ser designers e desenvolvedores de atividades, até de produtos, no contexto da aprendizagem criativa, né? E olha que legal, o Mitchell Resnick, ele confessa que essa primeira lista aqui de 10 dicas para os próprios estudantes, para as crianças, não é uma lista dele. Ele confessa que, e até num tom assim, engraçado no livro, né, que ele tinha feito uma lista e depois ele foi ver uma lista de... O Sr. Jardim está falando sobre o livro aqui, as obras já estão orientadas para adquirirem, ótimo. E aí ele olhou para essa lista dele, olhou para uma lista que um grupo de crianças tinha feito numa das atividades, e ele falou assim, essa lista das crianças está muito melhor, eu vou usar a delas. Ele só fez alguns ajustes, e eu vou aqui, mais uma vez, com alguns objetos
tá? Eu acho que isso vocês têm percebido esse meu esforço em trazer as ideias, os conceitos para vocês, também mostrando alguma coisa aqui, alguma coisa real, não só online, né, não só virtual, porque vocês viram que esse botar a mão na massa e essa questão dos objetos, de pensar com as mãos, ela é crucial na aprendizagem criativa, né? Então hoje eu vou tentar, para cada uma dessas dicas, trazer um objeto para vocês que me ajude a desenvolver aqui o conteúdo da dica, tá bom? A primeira dica para estudantes e crianças, e aí, pessoal, não sei se todos têm o livro já, podem anotar se vocês quiserem, mas depois tá tudo também no livro e a gente também pode, enfim, continuar trocando ideia aí. É porque essa questão das dicas especificamente não estão todas no material, tá, que foi preparado anteriormente. Comece simples, primeira dica, comece simples. Eu falei que ia usar um objeto para cada dica aqui. Para começar simples, eu vou sem objeto aqui. Comece simples. Às vezes a gente ouve aquela expressão, né, o ótimo é inimigo do bom, no sentido até pejorativo, né, mas ela tem a sua relevância, sim. Realmente, às vezes, se eu demoro muito, se eu espero muito uma circunstância muito favorável, uma estrutura maravilhosa, eu não faço. E muitas vezes também, se eu começo planejando demais para começar, eu não só retardo, como eu dificulto o progresso da atividade ou do projeto. Porque começar simples me proporciona ajustes rápidos, me proporciona atualizações. Então, comece simples, tá? Isso, pessoal, são dicas aqui para estudantes e crianças, mas, obviamente, valem também para nós, né? Como educadores, como oficineiros, vale para nós, e as outras também de designers, desenvolvedores, também valem para as crianças, enfim. Há um cruzamento possível aqui, né? Segunda dica, trabalhe com o que você goste. Básico, né, pessoal? Mas fundamental. Inclusive, é um dos P's, né? Trouxe aqui para vocês, ó. Eu até pintei não sei se vocês estão vendo bem, de dourado, fiz uma caixinha de Lego. Vocês viram minha paixão por Lego durante essa unidade, né? E aqui dentro, nessa linha do que eu construo, né, caixas para os álbuns que vão sendo meu diário, tá aqui a caixinha de Lego pintada de dourado para reforçar a importância do Lego na minha vida. E aqui dentro, ó, a gente tem esse álbum aqui, ó, que mostra a minha trajetória com Lego, desde as primeiras brincadeiras lá como criança, até as facilitações com Lego Serious Play, usando Lego na empresa, usando Lego com adultos. Aqui vocês veem algumas fotos, né? Então, pessoal, trabalhar com o que você gosta. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com um brinquedo da minha infância. E hoje eu trabalho com o brinquedo da minha infância. E não só no contexto de crianças, estudantes, mas também com adultos, dentro de uma universidade corporativa. Ou seja, não precisa explicar o quão prazeroso isso é, o quão motivador isso é. Trabalhe com o que você gosta. Imagine, então, trabalhar com uma coisa que eu gosto há 30 anos, né? Terceira dica. Se não tiver ideia, explore. Pessoal, isso é muito interessante na própria metodologia Lego Serious Play. E aí, mais uma vez, né, essas intersecções da metodologia Lego Serious Play, dos jogos sérios, né, no mundo adulto também para as crianças, está tudo ligado. Aliás, jardim de infância para a vida toda. O que nós deveríamos fazer é realmente levar isso para a vida toda, né, para todas as idades. Se não tiver ideia, explore. O que quer dizer isso? Pessoal, quando eu estou aplicando uma dinâmica, por exemplo, de Lego Serious Play, o pessoal tem que representar metaforicamente, né, a resposta ao desafio com as peças. E, muitas vezes, o pessoal fica parado. Aí, o que eu vou representar? Qual vai ser a minha ideia? Esperando que a ideia surja. Como eu já falei para vocês, em vários idiomas,
a palavra mão, a palavra mente, tem até o mesmo radical, ou seja, vários estudos comprovam, inclusive, que manusear, mexer objetos, usar as mãos, ajuda a pensar. A gente também pensa com as mãos. Então, eu sempre falo pro pessoal, não esperem a ideia vir. Comece a mexer nas peças. Aqui um kit de Lego Serious Play, por exemplo, né? Derruba as pecinhas, começa a usar, mexer, e as suas mãos vão te ajudar. E realmente, essa sinestesia, esse processo sinestésico, de você estar ali com a provocação do desafio colocado, e ao mesmo tempo ir mexendo nas peças, isso exercita, e é a partir daí que surgem insights, e isso é muito legal. A pessoa, nossa, de repente eu vi que essa janelinha, eu pensei, e se a empresa não sei o quê? Porque ela estava mexendo. A mesma coisa com as crianças, com os estudantes. Tendo uma estrutura legal, tendo materiais à disposição, às vezes a ideia não aparece de pronto, de início. Mas a criança mexendo, vocês estimulando a usar os materiais, a ir lá, rabiscar, olhar, recortar, pegar uma coisa, pegar outra, vem a ideia, tá? Isso é muito legal. A gente também pensa com as mãos, tá bom? Outra dica, não tenha medo de experimentar. Não tenha medo de experimentar. Eu já tinha mostrado para vocês esse quadro aqui, né? Só falei que faltava colocar um círculo aqui de proibido, ainda não coloquei, um adesivo vermelho, né? Aqui a gente tem regrinhas, né? Instruções para montagem de conjuntos de Lego, né? Como que monta a casinha? Como que monta o helicóptero? Tá. De novo, instruções, pessoal, são boas, tá? Mas a gente não deve, e não seria recomendado que a gente se prenda apenas às instruções. Não tenha medo de experimentar. Fuja das instruções muitas vezes, do passo a passo estabelecido. E, de novo, olha como isso vale tanto para os estudantes, para as crianças, quanto para nós mesmos, né? Experimente, teste coisas novas. Isso aqui, pessoal, é crucial para essa unidade. Vocês estão vendo aqui muita coisa. A professora Dagmar, que preparou o material para vocês, colocou muitas atividades que provocam vocês toda semana. Eu procuro provocar vocês, engajar vocês, estimular vocês aqui durante os encontros online. Mas, obviamente, não se prendam a esse passo a passo. São noções básicas, são necessárias, mas não tenham medo de experimentar, tá bom? Outra dica, encontre amigos, um amigo para trabalhar e compartilhar. E aqui, pessoal, não é só questão de pares, né? O Mitchell Resnick fala que esse amigo pode até ser uma pessoa que te inspira. Talvez você nunca tenha falado com ela, mas o exemplo dela, de um educador, de alguém que te inspira, torna ela, de certa forma, o seu parceiro. E o fato de você ter informações de como ela trabalha, de como ela trabalhou, é, de certa forma, um compartilhamento que ela tem com você, né? Mas, obviamente, isso envolve o trabalho em grupo, as comunidades. A gente viu, há algum tempo, vocês viram também no material, a importância de fazer parte de comunidades de aprendizagem criativa. Também estimulo mais uma vez vocês a fazerem isso. Uma das minhas parceiras, por incrível que pareça, mais interessantes, é uma irmã minha, que quando nasceu eu já era bem mais velho, ela é quase uma irmã filha. E esse aqui, pessoal, é um dos presentes, acho que mais significativos que eu já ganhei de alguém. Foi um presente de aniversário que ela me deu. Mão na massa, ela que fez. Aqui, vocês lembram da minha trajetória artística aí com a figura do rinoceronte? E olha que interessante, uma menininha aqui puxando. Depois eu conto para vocês, enfim, não vai ser o caso, mas ela, inclusive, me puxou o rinoceronte para mim, ou seja, ela me trouxe muitos insights artísticos enquanto eu desenhava, eu brincava com ela. E olha que legal, pessoal. Aqui dentro da caixinha tem várias miniaturas em biscuit. E miniaturas, exatamente como um museu pessoal, né, na linha da atividade que a gente fez há um tempo também,
Um museu no caso de nós dois, né? Meu e da minha parceira, da minha colaboradora aqui, né? Da minha amiga, para trabalhar e para ter ideias e para exercitar a aprendizagem criativa. E aqui nessas miniaturas, há, por exemplo, ó, uma miniatura de uma tinta spray que a gente usou para uma obra de arte, enfim, para pintar a casa que eu também tinha construído para ela, uma casa para criança, enfim, para ela brincar. Aqui, ó, vocês vão ver hoje, né? Um caderno de anotações aqui, ó, tem até mostrando também, representando toda a dinâmica em que eu estimulei, em que ela me estimulou, em que nós dois chegamos a ideias, a insights criativos, a produções criativas, a aprendizagem criativa juntos. Então, pessoal, tenham um amigo, um parceiro especial de vocês, tá? Para esse trabalho. De novo, isso aqui vale para comunidades, isso aqui vale para pessoas que inspiram vocês, mas, se possível, vale muito a pena ter alguém mais próximo, inclusive, né? Algum colega pode até ser do nosso curso aqui. A gente até já iniciou algumas parcerias aqui, né? Vocês aqui, uns ajudando aos outros. Isso é muito legal. E isso pode gerar, inclusive, esse amigo de trabalho aí de aprendizagem criativa, tá bom? Outra dica. Não é errado copiar. Vocês lembram dessa também, né? Acho que eu até trouxe o mesmo exemplo aqui do meu livro de Crônicas 40 Rinocerontes, de como eu me inspirei para fazer essa divisão do livro diferente. Não é plágio, pessoal. Obviamente a questão dos créditos, vocês darem, mas na dinâmica, a gente não está nem falando de dissertação, de tese, né? Na dinâmica que vocês têm, é para copiar mesmo, é para vocês, inclusive, mostrarem, lembra do scratching, né, pessoal, da remixagem, de vocês, assim como aquele DJ, né, que arranha o disco, é o disco de uma música alheia, de um outro artista que criou a música, mas ele está remixando, então não é errado copiar, sigam em frente, tá bom? Outra dica para os estudantes, para as crianças, mas também vale muito para nós. Guarde ideias em um caderno de rascunho. Isso aqui, obviamente, serve, né? O Mitchell Resnick também cita exemplo até de blogs. O seu caderno pode ser um blog, tá? Eu mesmo tenho muitos blogs que servem mais como museu de mim mesmo, como registro, como caderno, do que como exposição de algo. Mas eu diria, pessoal, que o bom e velho, e é isso que o Mitchell Resnick enfatiza também, o bom e velho caderno de anotações, ele é fundamental, tá? Esse aqui é um caderninho especial para mim, vocês dá para ver aqui, ele é uma edição da Moleskine, que é de Lego, né? E logo aqui na primeira página, uma das frases que eu mais gosto, que eu acabei de falar para você, think with your hands. Pense com as suas mãos. Pessoal, em aprendizagem criativa, em dinâmicas de aprendizagem criativa, a gente vai pensar com as mãos, a gente vai provocar as crianças e os estudantes a pensarem com as mãos, tá? Inclusive aqui, ó, uma história interessante, esse caderninho que eu guardo com tanto carinho, para anotações também da minha trajetória em aprendizagem criativa, em metodologias de jogos sérios e tudo mais, tava aqui em Brasília, só uma curiosidade aqui em Brasília é seco pra caramba, né? Assim, a gente vive um deserto aqui, inclusive já tá começando essa época de novo. Ontem choveu de forma atípica, mas é feio o negócio. E não é para ter umidade. Só que eu morava em um lugar antes que, milagrosamente, tinha umidade. E aí eu tinha que colocar aquelas uns potinhos assim para reter a umidade, né? Eles têm umas bolinhas lá, chupa a água do ar e começa a criar uma água meio gosmenta embaixo, dentro do potinho, para absorver, né, a umidade. E aí eu coloquei uma dessas atrás da estante. O que aconteceu?
óbvio, né? Lei de Murphy, rachou o potinho, e essa gosma, que é a água absorvida junto com as bolinhas, né, que absorvem a água, simplesmente destruiu boa parte dos meus livros, porque era uma gosma tão melequenta que não adiantava você secar com secador e tal, deixar no sol, nunca mais saía. Aí tive que fazer uma cirurgia nesse caderno aqui, fazer uma cirurgia, cortar a parte de baixo que foi sugando a gosma, né? E aí, quais foram as próteses que eu utilizei para compensar as ausências de folha aqui em alguns cantos? Peças de Lego, ó. Então, assim, tem próteses aqui para suportar os espaços vagos das páginas. Pessoal, tem um caderninho especial para vocês, tá? De rascunho. As anotações que vocês, por acaso, tenham feito nesse curso, guardem com carinho. Não só pela importância de consultar depois, mas, de novo, pensar com as mãos. Pensar com as mãos não vale só para as atividades mão na massa, vale para o escrever. Talvez muitos de vocês aqui até sejam sinestésicos, a ponto de quando vão estudar para uma prova e tudo mais, tem gente que gosta de começar a grifar, né? Pega o livro, grifa, 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 escreve, repete o conceito escrevendo. O que quer dizer isso? Você está reforçando, você está ajudando o seu cérebro a assimilar aquele conteúdo por meio do manusear a mão, repetindo na escrita aquilo que você tinha lido só antes. E por mais que alguns tenham mais essa característica, todos nós, tá, pensamos também com as mãos, inclusive quando estamos escrevendo. Então, tenham esse caderninho de rascunho, tá bom? Outra dica aqui, pessoal. Monte, desmonte, monte. Ou seja, teste, teste, teste e teste de novo, né? Pessoal, eu gosto muito de uma... Vocês veem que eu trago várias intersecções para vocês aqui com coisas do próprio universo profissional e tudo mais, porque é interessante, né, pessoal, como é que a gente fala em jardim de infância para a vida toda. Isso vale para a vida toda realmente, tá? Tem uma autora, Sara Saravasti, ela é indiana, e ela criou uma abordagem, pessoal, effectuation, tá? Effectuation, em inglês. Muito interessante, que vai um pouco na contramão daquela ideia de que para um negócio, para um empreendimento, e vale para a nossa vida toda, vale para o planejamento de aulas de vocês também, né? Ela vai um pouco na contramão daquela ideia que é preciso fazer um projeto muito detalhado, muito minucioso, para depois você começar as primeiras ações, para depois você ver o resultado, né? O Mitchell Resnick cita, inclusive, um exemplo de uma atividade simples, boba, mas de conseguir fazer lá uma torre de marshmallow e macarrão, não sei o quê. E eles colocaram esse desafio para uma galerinha de crianças. Adivinha quem ganhou? As crianças. Por quê? Porque os caras ficaram lá, os engenheiros ficaram um tempão fazendo um planejamento estrutural, com cálculos e tal, como é que eles iam sustentar as coisas. As crianças não, as crianças foram metendo a mão lá e põe aqui, opa, caiu, esse aqui deu certo, vamos botar mais em cima e tal. E a Sara Saravasti, no Effectuation, ela fala exatamente isso, ela fala assim, ao invés de fazer um plano de negócios muito elaborado e depois você começar, ou mesmo, é bom ouvir, né, todo mundo e tal, o potencial cliente, em vez de você sair, por exemplo, vai abrir uma coisa de comida, é bom ouvir, mas mesmo assim demora demais às vezes, você vai sair na rua, fazer uma pesquisa, vai ver quantas pessoas gostam de que tipo de comida, se é comida árabe, se é comida chinesa, que comida que a maioria gosta ali onde você está, para você acertar na mosca. Ela fala, não, sabe o que você faz? Vai na sua despensa, vê o que tem na sua despensa. Hoje eu fui ver lá, tem grão de bico. Tá. Então sabe o que você faz? Faz coisa com grão de bico. Simples assim. Olha o que tem lá e faz. Faz um hummus, então. Aí, se a galera gostar de hummus, você começar a vender bem, bacana. Aí você acrescenta mais alguma coisa. Ou seja, vá fazendo com o que você tem. Tá? Há uma outra expressão, um conceito que o pessoal usa também, que é o planejamento situacional.
né? É usado também como um pouco em tom pejorativo, né? Porque a gente brasileiro, a gente exagera também, né? A gente não quer planejar nada e já quer começar. Mas uma dose disso é muito boa, tá? É muito boa. O brasileiro é o futebol, né? É driblar, é improvisar, é começar e já ir fazendo. Geralmente, outros países, e às vezes a gente cai nesse risco também, é o golfe, né? Você fica 3 horas olhando para a bolinha e olha para o ar e sente o vento, espera, olha para a bolinha de novo, balança o braço, olha de novo lá para o horizonte, olha o buraquinho. Tô brincando aqui, funciona, né? Esse planejamento tudo é necessário, mas quando ele é aplicado muitas vezes em aspectos da vida, pessoal, a gente perde tempo, tá? Então, vá fazendo monte, desmonte, monte. Outra dica, pessoal, muitas coisas podem dar errado. Então, a gente tem que aprender também a se desprender, tá? A gente se prende muito às coisas, é preciso também aprender a se desprender. Eu trouxe aqui, pessoal, ó, isso aqui é uma pasta velha, cheia de anotações em papel, a importância aí, né? Aqui não é nem caderninho, tá, pessoal? Aqui é coisa mesmo que, tive uma ideia, anotei no papelzinho, para não perder o papelzinho, coloquei aqui. Isso aqui são de anos, inclusive fazia tempo que eu não olhava para isso. Fui olhar agora, coisas muito interessantes apareceram. O que é isso aqui, pessoal? É uma caixa de germinação. Eu estou fazendo germinação aqui de verdade mesmo, de broto, né? Eu até recomendo, é muito saudável também. Mas germinação aqui no sentido metafórico de ideias. Desprendimento de ideias originais. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes eu tinha alguma ideia, algum insight, e eu ia começar a querer já fazer a dica anterior, né? Botar a mão na massa já e fazer a coisa andar. Só que não estava dando certo. Não dava para começar ainda. E qual é a nossa tendência? Quando a gente se apaixona muito por uma ideia, a gente fica insistindo. A gente corre o risco de ficar, não, mas vamos lá, aí eu perco tempo, eu perco mais tempo. Se não dá para começar logo, guarda essa ideia, anota ela. Se for no papelzinho, se for no caderno, ótimo, né? Mas às vezes é num guardanapo, no restaurante, às vezes estava dormindo, acordou, anotou do lado da sua cama, numa folha. Eu ia guardando aqui dentro dessa caixa de germinação, entre aspas, porque uma hora a coisa germina. E muitas vezes depois, quando eu abria a caixa, e eu recuperava alguma anotação, obviamente as circunstâncias tinham mudado, obviamente eu tinha novos insights, eu já tinha novas ideias, eu já tinha novas vivências, e aquela ideia original que eu tinha tido, agora se encaixava como uma luva, e eu conseguia executar ela então. Entendem? Então, muitas vezes, pessoal, é importante se desprender, tá? Deixar um pouco a paixão inicial de lado, se não tá rolando, calma, guarda ali a ideia inicial, em algum momento vocês vão ver que ela vai germinar, tá bom? Olha, pessoal, que dicas sábias de crianças, hein? Eu até fiquei desconfiado, falei, será que o Mitchell Hedrick tá falando a verdade aqui, que foram crianças mesmo que fizeram isso aqui? Mas sim, e ele só fez um ajuste de forma, olha que bacana, pessoal, crianças de 12 anos, tá? E, por fim, crie essas 10 aqui das crianças e dos estudantes, tá? Crie suas próprias dicas de aprendizagem, tá, pessoal? Aqui não é só uma questão, como eu já falei para vocês, daquela questão de protagonismo, né, de fazer sentido, de a gente conseguir deixar nossa marca. Não é só isso, não. Isso também é importante, isso é válido, tá? Isso nos motiva também. Mas, mais do que isso, pessoal, é uma forma de a gente realmente compartilhar. A gente começar a perceber como é que funciona o nosso processo de aprendizagem. De repente, extrair disso alguma coisa que você fala, opa, ninguém falou dessa forma antes. Ninguém usou isso antes, talvez. Ou eu, copiando alguma coisa que eu vi na aprendizagem criativa, eu estou vendo que isso não foi usado para tal coisa. Eu vou fazer uma remixagem aqui. Ou, para mim, isso funcionou de uma forma diferente, que eu acho que pode ser válida para outras pessoas. E aí eu crio minhas próprias dicas de aprendizagem. Aqui eu tenho, pessoal, um kitzinho, um kit complementar, tá? De peças exclusivas, customizadas aí, para Lego Stroll's Play.
Eu estou enviando hoje por correio 3 desse aqui, para uma pessoa que acabou de comprar, que também trabalha com Lego Serious Play, né? Pessoal, esse kit aqui, o que foi? Eu trabalhando com Lego Serious Play, de repente também surge uma metodologia chamada Playmobil Pro. Lembra do Playmobil? Playmobil também acordou, falou, opa, a Lego tá usando o brinquedo aí para jogo sério, né, para trabalhar até com adulto. Vamos também estabelecer uma metodologia que a gente ofereça para isso também, né? E aí eles trouxeram uma coisa muito legal, que é anotar com caneta nas próprias peças, porque a gente usa muito no Lego Serious Play, post-it, papelzinho junto com as peças tal, para ir pontuando e registrando o sistema todo que é montado, né? Aí eles usaram uma coisa diferente, eu falei, opa, isso aqui do Playmobil Pro ninguém aplicou para o Lego Serious Play. E eu também comecei a reparar que eu tinha alguns insights na hora de aplicar a metodologia que eu nunca tinha visto em outro lugar. Eu falei, pronto, copiei, entre aspas, do Playmobil, copiei. Mas, de novo, é válido copiar. É uma remixagem, é trazer isso pro Lego Serious Play, Playmobil próprio Lego Serious Play. Ou seja, eu criei minhas próprias dicas de aprendizagem. Criei um kit com esses materiais pensados exclusivamente para isso, para o pessoal também usar, para compartilhar essas minhas dicas de aprendizagem. Então, pessoal, isso é muito legal para vocês mesmos. Por quê? Porque quando vocês sistematizam dicas próprias, né, de vocês mesmos de aprendizagem, o que acontece também? Mais consciência para vocês mesmos de como funciona a aprendizagem de vocês e mais potencial também para vocês conseguirem ajudar os educandos, tá bom? Pessoal, 10 dicas para estudantes, 10 dicas para crianças, tá? Que o Mitch Resnick traz. E agora a gente vai dividir em grupos aqui, viu, Lilian? Ótimo, Ana. Só me envelheceu uns 10 anos aqui com o senhor, uns 10 anos aqui com o senhor, mas tá valendo. Pode chamar de você, viu? Obrigadão. Na verdade, e recapitular uma questão que o Mitchell Resnick comenta, acho que eu falei do primeiro encontro, se não me engano, que é essa coisa de tecnologia versus analógico e os pais preocupados, os educadores preocupados, que a criança só quer ficar no celular, tal, né? Ele falou, pessoal, tem dois extremos, tem o entusiasta que só quer da tecnologia, que só quer mexer com isso, tem o que tem medo disso e não quer nada disso. Ele falou, para mim, eu não estou nem num extremo nem no outro, porque o que interessa, eu reforço para vocês aqui, o que interessa não é o meio, mas o que eu estou fazendo, tá? Então, por exemplo, se eu estou fazendo a criança pensar, refletir e exercitar sua criatividade com o celular ou com outros equipamentos eletrônicos, digitais, enfim, beleza. Se eu estou fazendo ela pensar, refletir e exercitar a criatividade com coisas analógicas e tudo mais, beleza. Ele falou, porque o inverso é verdadeiro para os dois casos. Eu posso estar no analógico fazendo coisas super tapadas, repetitivas, sem colaboração entre as crianças, que não envolve nada digital e tal, mas também que não me traz o que eu quero. E também com o celular, com o computador é a mesma coisa. Eu posso também estar só fazendo elas absorverem ali aquelas coisas maravilhosas e não despertando nelas algo interessante. Então, não interessa o meio, interessa o que eu estou conseguindo com aquilo, tá? E sobre a questão das duas dicas que vocês discutiram, na verdade elas obviamente são relacionadas mesmo, mas na verdade é até um pouco do oposto, no sentido assim, de incentivo à exploração livre. É quando você deixa a criança, eu dei o exemplo aqui de um adulto até no meio das pecinhas de Lego e começar a mexer e deixar a ideia aparecer, né? Mesma coisa com as crianças. Às vezes, você pode exercitar também essa dica de deixar a exploração livre, ou seja, incentivar os materiais à volta, uma coisa bem aberta para a criança ir fuçando ali e tal, e chegar a alguma ideia e algum projeto, algum produto, né? Então, outra coisa que você falou, que eu resgato aqui uma frase do Mitchell Resnick, lá do comecinho também, sobre brinquedos, né, que acho que a gente pode levar sempre nesse contato, inclusive, com os pais, é o seguinte, ele fala o seguinte,
digam para os pais que não importa o que o brinquedo faz para o seu filho, e sim o que o seu filho pode fazer com o brinquedo. Isso já explica tudo, né? Assim, hoje a gente vê, você falou que a preocupação dos pais de comprarem, né? A gente vê aqueles brinquedos eletrônicos que fazem 1 milhão de coisas. Tem quase daqui a pouco um robô super tecnológico que pode dar para o seu filho tal. Claro, realidades distintas, às vezes é muito caro ou não, mas às vezes a preocupação do pai é essa, né? Olha o que esse brinquedo faz. Ele gira, ele pula, ele fala, ele grava. Peraí, não é para se preocupar com o que o brinquedo faz para o seu filho, sim o que o seu filho pode fazer com o brinquedo. Muito boas as colocações. A gente já pode passar para o próximo, ou alguém do grupo do Rivaldo quer comentar mais uma coisa? O próximo aqui a questão também dá só que para fechar esse, de abraçar todas as formas de fazer, inclui muito também aquela questão da aprendizagem significativa, que eu passei um pouquinho aqui, alguns encontros citei rapidamente, vocês perceberem o que faz sentido em cada contexto, para cada criança especificamente, né? Então, obviamente, o abraço todas as formas de fazer não é só no sentido de métodos e formas diferentes que as crianças têm de trabalhar, mas também o que elas têm de diferente em termos de significado para elas próprias. E aí vocês vão ver mais para frente que uma outra dica tem a ver com isso, que é de conhecer bem cada uma delas, né, na medida do possível. Legal esse exemplo que você falou, na verdade, além da sinceridade, a Joyce está falando aqui, né, que um barro de geografia mesmo, mas que precisamos pensar em questão de segundos em uma saída, né. É interessante esse exemplo porque, além da sinceridade, na verdade, ele estava já entrando em conexão com você ali, né? Se você for pensar bem, se ele não desse a mínima realmente, ele nem se daria o trabalho de te dar esse feedback. Ou seja, de chegar ao ponto de explicar para você que, na verdade, o problema não estava aqui ali. Então, assim, identificando, inclusive, uma dificuldade que eles tinham, que é um exercício de autoanálise. Então, assim, é o início de uma conexão que pode dar frutos fantásticos. Eu sei que é difícil, mas uma coisa a trabalhar sempre nesses casos, e cada vez que for mais difícil, é a questão do significado, do sentido. Ou seja, muitas vezes a gente traz as coisas, mas é difícil conectá-los a essas coisas que a gente traz. A questão é, por que trazer, às vezes, para tentar conectar, ao invés de, na verdade, tentar identificar qual é o maior potencial de conexão do que eu preciso oferecer com o que já existe lá, com o que já existe de interesse, com o que faz sentido para eles. Acho que esse é o caminho e realmente é uma estrada difícil, mas acho que a gente pode ter bons frutos aí, com certeza. A questão do tempo do projeto, o professor Jardim colocou aqui quanto a prazos. No módulo 2, em gamificação, aprofundaremos bastante esses aspectos, pois a gamificação trabalha com prazos de forma prazerosa. Perfeito. E o que o Mitch Resnick fala muito é que a gente não precisa se prender. A questão é, não se prendam muito àquela ideia de que você precisa ter o produto, até na linha da questão do processo, não produto, né? Ter o produto em uma semana, 1 hora. Na verdade, às vezes é assim, na manhã, né? Às vezes, ele fala, há projetos que duram meses. Claro que a gente tem que adaptar cada realidade, mas o que ele quer dizer é o seguinte, não se preocupe em enquadrar muito ali em prazos curtos e tal, porque às vezes o processo mais longo é muito importante também, muito frutífero. Quando ele fala em casamenteiro, eu também citei um exemplo disso lá nesse último encontro. Perfeito o que você falou. Agora, o foco dele aqui é bem no sentido assim de você promover a aplicação até mais direta do que você fez, né? Que vocês fizeram. Até mais, vocês foram até uma coisa bacana, uma aplicação interessante também. Mas assim, mais diretamente falando, casamenteiro é alguém que vai lá, como você pesquisou, né? E une 2 pessoas, né? Ajuda lá o cupido lá. Vocês trabalharem também para unir estudantes entre si, né? Ou seja, para fazer o match. Opa, esse menino aqui, ele é bom, ele tem esse interesse na linha do que o Francisco tinha falado há pouco, né? Ele tem o mesmo interesse que o outro, mas eles estão com dificuldade, e parece que as coisas que eu estou trazendo não tem muita conexão com o que eles querem. Opa, eu vou pensar nisso e já sei que os dois ali estão próximos pela questão do interesse. Então eu vou promover que eles trabalhem juntos, porque vai ser legal, vai ser complementar, vai motivá-los.
né? Então, é ajudar educandos a se encontrarem entre si, né? Além, obviamente, do que você falou também do encontro mais amplo e metafórico entre a, a, a nossa proposta e, obviamente, o que eles precisam receber, né? E envolva-os como colaborador também já tinha falado lá, né? De você botar a mão na massa junto, de você, às vezes, até ter um projeto seu, que eles percebam que eles podem participar, que eles falem, caramba, o professor também faz um negócio ali, é legal e tal. Envolva-se como colaborador. Ou também, obviamente, sentar e botar a mão na massa junto na própria atividade que ele já está fazendo, né? Além de ter uma sua própria. Né? Perfeito. E também você, quando compartilha o que você está refletindo, além de dar o exemplo como você falou, você também engaja, né? Porque você fala, opa, o professor pensou junto comigo na minha atividade, bacana e tal. Você engaja. E, obviamente, a questão da reflexão como educador, isso nem está aqui nas dicas para aplicação com os educandos, mas, obviamente, é fundamental. A gente já passou, inclusive, por outras apresentações sobre isso, né, da importância de nós mesmos, e aí entra inclusive a rede, os contatos entre vocês e experiências, tudo para refletirem também em conjunto e aproveitando boas experiências dos colegas, né. Pessoal, que fantástico, que rico esse momento aqui com vocês. Eu estou muito feliz porque a gente vê que depois de vários encontros, várias atividades que vocês têm desenvolvido, vocês estão muito sólidos aí na compreensão da aprendizagem criativa. É muito bacana ver isso mesmo. E a gente vai encerrar aqui hoje com as 10 dicas, rapidinho aqui, que o Mitchell Resnick traz para designers, que ele chama designers e desenvolvedores. Tá? O design, pessoal, a gente... vocês viram também no conteúdo das aulas aí, questão do design thinking, a gente vê várias coisas, vários movimentos de design indo para outras áreas, né, do conhecimento da vida, não só para o designer mesmo, né? E levando os princípios do design para essas outras áreas, né? Mas o que ele, nessa linha, o que ele quer dizer aqui é isso, né? A gente não precisa ser designer ou desenvolvedor necessariamente, mas a gente vai ser sim um designer das nossas aulas, dos nossos projetos, da nossa aplicação da aprendizagem criativa. A gente vai ter que desenhar isso de uma forma estratégica, né? Então, 10 dicas para os designers aqui. Primeira dica, pessoal, design para designers. Eu tenho aqui um lápis na minha mão, não dá para ver, né? Mas é da Faber-Castell. Não sei se dá para ver aqui. Faber-Castell. Pessoal, aliás, faço um parênteses aqui. A Faber-Castell, eu venho de São Carlos, né? Desde pequeno, as escolas faziam excursões para Faber-Castell para aprender lá como é que... ver, né, dentro da fábrica. Acho que a única fábrica que era fora da Alemanha, no mundo inteiro, era essa que tinha em São Carlos, por curiosidade, lá na cidade onde eu morava. E aí, agora acho que nem está mais ativada, mas a gente tinha aqueles momentos lá de ver a fabricação de giz, de lápis e tudo mais, né? E, obviamente, sendo muito incentivados a usar esses materiais. E o que o Mitchell Resnick... E, aliás, outro parênteses aqui, a Faber, procurem depois, tá? Não está no material isso, mas eu tenho um parente que é gerente de inovação lá na Faber e está trabalhando muito, muito, muito com essa questão de aprendizagem criativa. Eles, inclusive, abriram... Obviamente, é outra realidade, né? Diferente da nossa, porque são produtos caros, abriram um ambiente no shopping em São Paulo, agora com a pandemia fechou, mas de um espaço de aprendizagem criativa da Faber, né? E, inclusive, eles têm aqui, eles têm um site, pesquisem depois, Faber e Aprendizagem Criativa, eles têm um blog muito legal, com material, com e-book sobre aprendizagem criativa, com dicas, com revista, uma revista bacana, que tem, inclusive, entrevistas com esses feras aqui mundiais da aprendizagem criativa, eles, de graça também, você pode baixar de graça no PDF. Aqui no próprio livro da tradução do livro do Mitchell Resnick, vocês veem aqui a Faber, ó, aqui, né, ó, como apoiadora. Eles estão pegando pesado nisso, é outra realidade, mas olha que bacana essa abertura, né, que a aprendizagem criativa proporciona. Eu posso ter um espaço super chique lá no shopping da Faber-Castell, que vende produtos super caros e tal, para estimular as crianças a serem criativas, ou para estimular a aprendizagem criativa, mas eu posso também
aí em cada obra que vocês estão, com os materiais que vocês têm, como o Steve muito bem colocou, produzir o mesmo resultado, pessoal. Não duvidem disso, tá? Não duvidem disso. Você pode produzir o mesmo resultado aí na sua obra que a Faber, alguém colocou aqui já, né? Obrigado, Patrícia. educação.fabercastel.com/pesquisa criativa. Vale a pena dar uma olhada, porque tem coisa que a gente pode usar também, não é só coisa de comprar coisa da Faber, não. Mas por que eu trouxe o exemplo da Faber? Além de fazer dar essas dicas aqui paralelas, a Faber é isso. Mais até do que outras empresas de materiais escolares e tal, porque ela se preocupa muito com essa questão da aprendizagem criativa, é um design para designers. Ou seja, eu não estou entregando uma coisa que a criança vai pegar e vai falar assim, que lindo, vou fazer o quê com isso aqui? Vou brincar, ele vai brincar comigo, né? Não, é o contrário. Ela está fazendo um design, né, para designers, ou seja, para que quem pegar isso aqui, crie. Para quem pegar esse lápis, crie. Então, ela não está entregando algo pronto, ela está entregando uma ferramenta para a criação. Tá? Vocês têm que pensar nisso. Vocês têm que ser tem que fazer um design para designers. Ou seja, não é algo pronto, fechado. É algo para educandos que vão criar a partir do que você colocar. Outra dica do Mitchell Resnick. Pisos baixos, tetos altos. Vocês já fizeram uma atividade nessa linha, né? Quer dizer o quê? Você começar, pessoal, com uma coisa tão simples, peguei de novo aqui um bloquinho para exemplificar, uma coisa tão simples que o início ali da atividade, o início do trabalho com isso, é simples, é tranquilo, mas que à medida que você progrida, e à medida que você dá liberdade para os educandos se soltarem, aquilo pode virar coisas extraordinárias em termos de retorno para eles, inclusive. Eu estou dando exemplo de Lego de novo aqui, porque essa pecinha aqui é básica, é simples, eu posso construir uma coisa, um teto, um piso bem baixo, né, bem tranquilo aqui com as peças, só que eu posso chegar num teto, com essas mesmas peças, de estudantes de engenharia aprendendo robótica com Lego Mindstorms. Percebam? Então, estou dando exemplo da Lego, mas qualquer outro material que vocês utilizarem, ou estratégia, não é nem material, é estratégia que vocês utilizarem, pense em algo que é possível começar ali de forma tranquila, fácil, que engaje, mas que proporcione também você ir tornando mais complexo e que eles se desenvolvendo cada vez mais naquela linha, tá? Amplie paredes, ou seja, aqui eu trouxe uma aplicação que eu fiz, construí também a caixinha aqui, e aqui a gente tem, eu fiz uma dinâmica com obras de arte. Então aqui eu tenho várias obras de arte, cards com obras de arte, e aí, pessoal, eu não dava a explicação sobre a obra de arte. A ideia, baseada numa metodologia israelense, que chama Points of View também, isso com os adultos no caso, né? Não explicava qual era a descrição básica ou inicial da obra de arte. Eles que se despertavam para ter alguns insights olhando aquela obra de arte para responder o desafio. Ou seja, as paredes para você chegar no teto alto tem que proporcionar caminhos diversos. Não pode ser um caminho único. Para você conseguir usar isso aqui e avançar nessa atividade e chegar longe, tem que ser assim. Não, a gente acabou de ver a questão da diversidade, da compreensão que é possível, que é preciso respeitar os vários caminhos, né? Conhecendo, e vocês vão ver mais para frente agora para fechar, conhecendo cada vez melhor os educandos, vocês vão ter a possibilidade de construir paredes mais largas, ou seja, que proporcionam diversas possibilidades de chegar no topo, tá? Outra coisa, interesses e ideias, conectar interesses e ideias. Acabei de falar um pouco isso para o Francisco também aqui no contexto do que ele trouxe. E, pessoal, qualquer avanço, qualquer aprendizado, ele é muito potencializado, ele é muito melhor se ele se conectar logo desde o início com algo que interesse o educando. Trouxe aqui para exemplificar para vocês, curioso aqui, aqui tem vários adesivozinhos, não sei se vocês estão vendo. Adesivo de cocô, adesivo de xixi, adesivo de lavar a mão. O que é isso aqui?
Meu filho aprendeu a fazer cocô na privada como? Com os adesivos que ele ia colando num painel da Peppa. Ele gostava muito de assistir Peppa e tal. O interesse dele naquele momento era a Peppa. E era ali o que ele estava descobrindo com os diálogos que haviam lá e tal. Nem recomendo muito algumas coisas, mas enfim. E aí, tava difícil lá na época ele fazer o cocô na privada e tudo mais. Com os adesivos, ou seja, com algo que conectava ele, né, ou conectava a necessidade de aprendizado a algo que interessava ele, fez com que ele aprendesse mais fácil. Lembre-se de conectar com os interesses, tá? Priorize simplicidade. Priorize simplicidade. Outro exemplo do meu filho aqui. Esse aqui é o Lobo Mau. Ele adorava a história dos 3 porquinhos. E aí tem todo o Lobo Mau aqui, ó, bacaninha, colete roxo, tudo prontinho para brincar com os 3 porquinhos. Só que às vezes, pessoal, vocês lembram, eu não sei se é da época de vocês, mas acho que muitos lembram, tinha um programa na Cultura, chamava Rá-Tim-Bum, não era o Castelo Rá-Tim-Bum, não, era o Rá-Tim-Bum. E aí tinha um momento lá de contar a história, não sei se era o centro que ela vem a história, mas era algum momento de contar a história, que a história era contada com objetos, assim, tipo isso aqui, ó. Tipo um prendedor. Esse aqui era o Lobo Mau. Vocês lembram disso aqui? O cara contava, era um cara até careca, assim, ele contava com objetos. Então, assim, o Lobo Mau queria pegar os 3 porquinhos, e os 3 porquinhos eram, sei lá, 3 bolinhas de algodão, sei lá o quê, ou 3 bolinhas de... Pessoal, priorize simplicidade. Muitas vezes vocês vão perceber que utilizar materiais simples, viu, Steve? Não é só uma adaptação, não, Steve. Às vezes é melhor, por incrível que pareça. Às vezes, quando eu tenho muito recurso, está aqui o Lobo Mau, perfeitamente desenhado, tal, eu limito. Eu limito a imaginação, eu limito novas possibilidades. Quando eu tenho menos recursos, agora esse aqui é o Lobo Mau. A imaginação, às vezes, os insights são mais provocados ainda. Então, olha que bacana, olha que mágico isso da aprendizagem criativa. E mesmo dentro dos materiais, digamos, baratos, recicláveis, enfim, mesmo dentro deles, vale também a regra, priorize a simplicidade, porque às vezes eu vou querer fazer uma coisa muito, cheia de coisa e 10 materiais, tal, muitas vezes a simplicidade é que me abre mais portas, muitas vezes a simplicidade, muitas vezes o menos é mais, tá? Muitas vezes é assim que você consegue provocar mais do que se você tivesse ou mais materiais ou materiais mais elaborados, tá bom? Na sequência, pessoal, 11h29, vou pedir se vocês puderem, máximo 10 minutinhos a mais, só para a gente conseguir, porque hoje está tão bacana aqui vocês falando, e vocês tiveram participações excelentes. Então, se todo mundo puder, a gente avança 10 minutinhos. Pode ser para encerrar? Tranquilo? Ótimo. Outra dica, falei da priorize simplicidade, né? Conheça profundamente pessoas para quem você cria. Esse é o meninão aqui, ó, Gabriel. Conheça profundamente as pessoas para quem você cria. Obviamente, vocês não vão conhecer, a Analisa não vai conhecer todos os educandos dela como ela conhece os próprios filhos. Mas, na medida do possível, conhecer o máximo, tá, dessas crianças, desses educandos, desses adolescentes. Por quê? Porque é assim que vocês vão conseguir conectá-los, conectar a aprendizagem aos interesses deles. Lembra que a gente está falando isso faz um tempão já? O que é significativo, o que faz sentido. Como é que você vai saber isso? Não é num papo superficial, não é em uma aula. Às vezes não é nem na obra. Às vezes até se a gente puder sair, ter algum insumo, tá? Algum input de fora também, conversar com o pai, com um amigo, enfim, conhecendo bem aquele educando, você vai conseguir conectar, fazer o match ideal entre o que você precisa passar e o que na verdade interessa para ele, tá bom? Invente coisas que você quer usar, que você gostaria de usar. Outra dica aqui, para os designers, para os desenvolvedores, quando for pensar em fazer alguma coisa, em criar uma dinâmica, em criar até um produto que você vai usar, pense em algo que você gostaria de usar. Isso vale, pessoal, para qualquer designer, mas é obviamente muito importante para a gente também. Eu trouxe aqui para vocês verem, ó,
Isso aqui é um Tangram, vocês conhecem, né? São kitzinhos que eu acabei de adquirir aqui, porque eu estou elaborando uma metodologia também, um Serious Play, baseado no Tangram, tá? E aí, eu pensei assim, como é que eu queria usar isso aqui quando eu estiver numa dinâmica? Pô, era bacana, porque ele, como eu estou pensando aqui numa dinâmica de distribuição das pecinhas e tal, a gente isso vai esparramar. Como é que eles vão conseguir registrar depois o que eles fizeram, tal. Precisa ter imã. Então eu comprei aqui um com imã, que você gruda depois. Aqui é uma questão de um produto que eu estou desenvolvendo para dinâmicas de Serious Play. Vocês, quando forem desenvolver uma dinâmica, um produto, ou pensar no material, elaborar uma aula, elaborar uma disciplina, pensem em algo que você gostaria. É óbvio, né, pessoal? Mas a gente não pensa nisso. Vocês já passaram para pensar? Às vezes a gente quer fazer o pessoal engolir coisa que, se você mesmo receber, você falava assim, putz, que chato isso, hein? Que saco. Mas eu quero que ele faça. Opa, como assim? Se nem você acha bacana, como é que você vai querer que ele faça? Então, é óbvio, mas acho que o multi-resin que enfatiza. Invente coisas que você quer usar, gostaria de usar. Equipe de design multidisciplinar. Lembra que eu mostrei para vocês essa caixinha aqui também, que eu fiz da minha trajetória no Sebrae até hoje, com alguns pins, né? Nessa fase aqui, mais ou menos, onde tem aqui um pin de Lego aqui e um de educação, nessa fase aqui, mais ou menos, da minha trajetória no Sebrae, eu coordenei uma unidade, um núcleo de inovação dentro da Universidade Corporativa. A gente tinha uma galera de tecnologia, a gente tinha psicólogo, a gente tinha especialista em aprendizagem criativa, para trazer isso, inclusive, para a vida toda, né, e também para a educação corporativa. A gente tinha especialista em jogos sérios, enfim, serious plays. Ou seja, o que o Mitch Rosen está falando aqui, todo designer, quando vai pensar um produto, alguma coisa, ele tem uma equipe multidisciplinar. Ele tem diversos olhares especializados que se complementam para entregar um serviço ou um produto. Vocês, da mesma forma, vocês têm que conversar, pessoal. Vocês têm que se unir com outros educadores, com outras pessoas. Às vezes é alguém que nem está diretamente relacionado a esse projeto, mas é alguém que vai te ajudar, de alguma forma, a conseguir executar. É alguém que vai trazer um complemento, uma visão diferente, uma sensibilidade diferente. Tá? E acho que essa realidade que vocês vão enfrentar nessas obras, com, às vezes, diversas carências, é mais importante isso ainda. Se alie a outras pessoas que vão trazer essa sensibilidade, às vezes, que você sozinho não pode ter, tá bom? E essas ideias, esses potenciais de métodos e de abordagens para aprendizagem criativa, tá bom? Controle, nona dica, para fechar, já encaminhando para a 10ª. Nona dica, controle, mas ouça o povo. Aqui até numa figura aqui da própria política, da democracia, enfim, né? Controle, mas ouça o povo. Ou seja, você tem que, obviamente, tocar, né? Você é o responsável, você vai fazer. Mas esteja aberto, tá? Na linha de tudo que a gente falou até agora. Outro exemplo aqui, né? Outro albinho que eu uso aqui para os meus registros pessoais. Aqui vocês veem, ó, uma foto de uma das dinâmicas, né? Um Lego Serious Play. E, na verdade, aqui era uma adaptação que eu tinha feito da metodologia para formar novos facilitadores internos. Eu não posso fazer externamente, mas internamente a gente formou novos facilitadores. E aí eu planejei legal a metodologia adaptada, fiz tudo certinho, estava empolgado. Mas, se eu não ouvir quem tá sendo formado ali, eu perco muito. Então, eram pessoas que já trabalhavam com outras metodologias, que eu estava formando nessa, e, obviamente, foi essencial ouvi-las. O que vocês acham? O que vocês viram de bom, viram de ruim? Então, dividam o trabalho de vocês que vocês estão fazendo com outras pessoas, ouçam principalmente, e ouvir não é só ouvir o que os educandos falam, né? É ouvir também de outras formas, né? É perceber os olhares, é perceber o engajamento. Deixe esse retorno
ser muito importante para vocês, no sentido de vocês repensarem. Porque às vezes a gente vai no automático, pessoal, e vai indo, e vai indo, e vai indo, ou às vezes tá tão apaixonado pelo que a gente está fazendo, acha que vai ser tão legal, e vai tocando. E se não estiver rolando bem, tem que ouvir, tá? Ouvir tanto quem estiver recebendo, quanto outros pares de vocês, quanto outros especialistas, tá? Outros educadores estão ao redor de vocês. E repita, repita, repita de novo, ele diz, né? A última dica aqui. Que é a questão dos testes, pessoal. A questão do protótipo. A questão, como a gente fala também no âmbito empresarial, do MVP, né? É o produto minimamente viável para poder funcionar. Resumindo, deu para funcionar o que vocês estão fazendo? A dinâmica pode acontecer com o que vocês têm à disposição, que vocês ajuntaram aí e com planejamento? Toca. A gente já falou um pouco disso também atrás, né? Não precisa esperar muita coisa, não precisa ter a circunstância ideal. Nessa metodologia que eu falei, nesse produto que eu falei que criei para vocês aqui, né? Usando umas abordagens diferentes para o Lego Serious Play, o que a gente fez? A gente queria usar peças, das próprias peças para anotar, né? E aí eu consegui com um fornecedor chinês, ó, para ter, por exemplo, uma microfigura totalmente branca, uma peça, essas peças brancas aqui e tal, por quê? Porque eu consigo escrever. Então eu consigo escrever aqui e apagar, tá vendo? Consigo escrever e apago depois, escrevo aqui, ó, e apago depois. Tampinha aqui. Serviu para o que eu queria mostrar para o pessoal? Serviu para a gente usar isso na metodologia Lego Serious Play? Serviu. Então pronto. É um produto acabado? Ele está ótimo? Não. Eu vou ter que fazer diversas melhorias nisso aqui ainda. Não é um produto de tanta qualidade, ele não está tão bacana, mas eu já vou usando. É o mínimo necessário que eu tenho para começar a funcionar o que eu tinha imaginado. Com vocês é a mesma coisa, com a aprendizagem é a mesma coisa. Muitas vezes vocês vão ter muito tempo e muita possibilidade. Eu não digo, obviamente, de recurso caro, mas mesmo que seja algo reciclável, enfim. Mas eu tenho muito tempo para separar tudo, eu tenho muita possibilidade de planejar e de começar da forma perfeitinha que eu queria. Às vezes não. O importante é que eu faço. O importante é que eu tenha o mínimo necessário para começar. Então vocês têm que guardar. O mínimo necessário para começar. Deu para começar? Comece. E aí, como ele fala, repita, repita e repita de novo. Teste, teste, teste e vá melhorando. Né? Pessoal, obrigado pela paciência de vocês de esperar um pouquinho mais. Hoje foi fantástico ouvir vocês um pouquinho mais e eu espero também que no próximo encontro a gente tenha ainda mais a participação de vocês, porque como eu disse, é um encontro que a gente vai fechar, né? Semana que vem a gente vai fechar e aí a gente precisa fazer esse balanço, né? Principalmente de como vocês saem para botar efetivamente a mão na massa, tá?